A pessoa não se conecta com as suas emoções, ela foge do compromisso, ela foge de conversas, né, conversas dentro da relação, que são até, inclusive, algumas conversas delicadas, então ela foge porque ela vê nisso conflito, e ela não consegue se conectar com a emoção que ela está sentindo, mesmo que essa emoção seja positiva. Olá, meu nome é Vivian Henk, sou terapeuta holística, sistêmica e integrativa, e este é o canal Templo Natura. Sou especialista em apego adulto, feridas da infância, trabalho transformando a sua dor em sua melhor versão. E, se você é novo por aqui, eu convido você a se inscrever no canal, dar like e ativar as notificações, assim como também compartilhar este conteúdo a quem você acredite que mereça saber esta informação. Também convido você a conhecer o meu site, www.vivianhenk.com, assim como também me seguir no Instagram, vivianhenk.terapeuta. O tema de hoje que eu trago aqui é as formas de amar. Portanto, nós vamos falar aqui sobre uma teoria muito importante. Então, ocorre que quando nós somos criança, o nosso sistema nervoso, ele tende a se configurar segundo as situações em que nós estamos vivendo, estamos inseridos. Quando somos crianças, nós dependemos única e exclusivamente dos nossos cuidadores, sejam eles pais, avós, ou outras pessoas que assumiram esse papel de nos cuidar. Essas pessoas, elas também são responsáveis em corregular o nosso sistema nervoso, ainda que elas, obviamente, não saibam. E o que ocorre? Nós exercemos com os nossos cuidadores uma relação de total dependência, porque somos crianças e somos indefesos e necessitamos que os nossos cuidadores se façam cargo das nossas necessidades emocionais. E o que significa isso na prática? Significa que, dependendo da resposta que nós vamos receber desses cuidadores, é que o nosso sistema nervoso estará sendo configurado. E, na prática, como que isso se traduz? Vamos pôr um exemplo. Se você, criança, você tem uma necessidade emocional e você, vamos pôr como exemplo, está num quarto escuro e você tem medo, e você sai correndo em direção ao pai ou à mãe ou quem se responsabiliza em ser seu cuidador, você está assustado, você está com medo e você está procurando uma resposta emocional para esse sentimento. Mas a forma em que essa situação vai ser modificada, o resultado disso vai depender da resposta que os seus cuidadores deram para você. Vamos por duas situações. Se você, ao buscar sanar esse medo, você está assustado, você recebe uma resposta positiva, o que seria uma resposta positiva? Seria o cuidador falar para você, ok, está tudo bem, o que lhe ocorre, me explique. Então, você vai dizer que tem medo, que você está inseguro, que aquele escuro te assusta, e o cuidador vai lhe responder positivamente, dizendo, ok, está tudo bem ter medo, está tudo bem ficar assustado, é uma situação nova, mas fique tranquilo. Isso não lhe representa um medo, isso não pode lhe atingir, não pode lhe afetar, não pode lhe causar dano. Isso é uma resposta positiva. E isso vai gerar com que o sistema nervoso entenda que situações de medo que possa lhe causar assombro, elas podem ocorrer e está tudo bem. Então, a sua reação diante de situações que vão lhe causar temor não vai ser situações que lhe causem ansiedade, pânico, em que você não saiba como reagir. Essa é uma situação positiva. Em contrapartida, também pode existir uma resposta de seus cuidadores de forma negativa. E que forma seria essa? Seria, por exemplo, em que você saia correndo com medo, assustado do escuro, e ao chegar no seu cuidador, na sua cuidadora, a resposta que seja por parte deles possa ser negativa. De que maneira? Eles dizendo, para, não tem problema, isso é uma bobagem, aquele escuro ali, por que que tu foi lá? Você não deveria ter feito isso. Ou seja, é uma resposta negativa porque não sanou a sua necessidade emocional, que era calmar-se, ficar tranquilo. E, portanto, você ficou confuso. Na realidade, você está assimilando essa informação para o teu sistema nervoso, em que o teu sistema nervoso está sem resposta para aquela emoção. Ele não sabe exatamente se aquela emoção ela é positiva, ela é negativa, de que maneira você pode reagir com respeito àquele medo, àquela insegurança. Por quê? Porque a resposta que você teve dos seus cuidadores configurou como resposta a essa emoção, confusão. E isso é uma resposta negativa para o seu sistema nervoso. E dentro deste contexto de resposta negativa, o que podemos também compreender é que quando os pais, os nossos cuidadores, eles não respondem de forma positiva, que seria nos acalmar, nos tranquilizar e passar segurança diante de uma emoção nova, isso também evidencia que eles não estão disponíveis emocionalmente. Pode ocorrer isso.
O que significa essa não disponibilidade emocional? Isso significa que eles também não foram corregulados pelos seus cuidadores, ou seja, pelos seus avós, ou seja, por quem tomou a responsabilidade de cuidar dos seus pais na infância deles. E, portanto, não quer dizer aqui que nós estamos julgando a postura ou a atitude dos pais ou dos avós, simplesmente que eles tentaram oferecer para nós aquele conhecimento que eles tinham com o nível de consciência que eles tinham. Sem embargo, sem saber, de forma inconsciente, eles não estavam nos corregulando emocionalmente e trazendo uma informação para o nosso sistema nervoso, configurando o nosso sistema nervoso para que a gente desenvolva um tipo de apego inseguro. E o apego inseguro, ele se divide em três: apego ansioso, apego evitativo e apego desorganizado. Mas antes que a gente possa entender o que são os apegos inseguros, é importante a gente entender o que é um apego seguro. Um apego seguro é aquele que você teve, então, as suas emoções reguladas de forma positiva. Você teve uma resposta positiva para as necessidades emocionais que você teve lá na infância. E o que isso se traduz na adultez, quando você já está se relacionando de forma afetiva. Isso se traduz da seguinte forma: quando você tem um relacionamento, você vai desenvolver habilidades em que você não se sentirá ansioso dentro de uma relação. Você não vai sentir como se você tivesse vivendo uma situação ao limite. Dentro de um apego seguro, você aprende a enfrentar conflitos porque você sabe que os conflitos são coisas normais que acontecem. Primeiramente, porque você pode contar com o apoio de outras pessoas, assim como você também pode contar com o seu próprio apoio. Você se vê como uma pessoa que se respalda, que se dá segurança, e não vê confusão nas relações. Entende que toda relação tem obstáculos, tem processos, e que está tudo bem. Tampouco você desenvolve a dependência do outro, senão que você se sente capaz de estar bem sozinho, assim como estar dentro de uma relação. Você não tem medo de estar dentro de uma relação, e você, dentro de uma relação, aprende a respeitar a individualidade do outro, a sua individualidade, mas a união em si. Este seria a tradução do apego seguro dentro das nossas relações afetivas. E se sabemos estar dentro de um relacionamento seguro, de forma segura, isso se dá porque os nossos cuidadores souberam, então, regular as nossas emoções e, consequentemente, eles sabem regular as nossas emoções, ou soube regular as nossas emoções, porque os pais deles, os cuidadores deles, também souberam dar essa resposta positiva às suas necessidades emocionais. E isso, principalmente, tem a ver com nós termos a capacidade de conectarmos com as nossas próprias emoções e entender elas e responder à altura delas. Isso também quer dizer que, se nós recebemos essa resposta emocional dos nossos cuidadores, é porque, obviamente, eles também receberam essa resposta emocional dos cuidadores deles. É uma forma que foi aprendida pelo sistema nervoso, que nos passou tranquilidade, segurança e conexão com nossas próprias emoções e as nossas próprias necessidades. Essa seria a forma mais saudável da gente se relacionar, tanto com os demais, assim como que com nós mesmos. Então, de que forma a nossa forma de amar ela acaba influenciando em nossas vidas quando nos tornamos adultos. Quando nós estamos já na fase adulta e nós estamos tendo um relacionamento, a nossa forma de amar, ela vai se traduzir no comportamento ou no tipo de vínculo que nós temos com o nosso companheiro ou companheira. Se nós desenvolvemos um estilo de apego ansioso, dentro deste vínculo, nós vamos ter comportamentos onde não vamos confiar, porque estivemos na infância sempre buscando a atenção para suprir as nossas necessidades emocionais e as respostas que nós tivemos lá na infância não foram positivas e não regulou as nossas emoções dentro do nosso sistema nervoso e faz com que a nossa forma de nos vincularmos dentro de uma relação seja uma forma através da insegurança, através da dúvida, através da culpa, através do medo. E isso cria uma ansiedade, onde nós nunca estamos seguros de que o nosso companheiro está disponível para nós, porque, obviamente, na infância nós não tivemos essa disponibilidade emocional dos nossos cuidadores. E isso, outra vez, eu vou insistir, não quer dizer que os nossos cuidadores não esteve disponível para nós emocionalmente de forma consciente, senão que muitas vezes os nossos cuidadores, os nossos pais, eles não sabem dar coisas que eles não receberam. Portanto, eles deram o que eles souberam com o conhecimento que eles tinham. Mas isso não quer dizer que seja suficiente para o nosso sistema nervoso adquirir um vínculo, um estilo de apego seguro. Portanto, esse tipo de apego ansioso, ele vai se traduzir nas nossas relações afetivas, não apenas em relacionamentos amorosos, mas também com relacionamentos de amizades, de uma forma em que nunca vamos estar seguros sobre
a resposta emocional do companheiro ou da pessoa que temos esse vínculo afetivo. E aqui, então, se traduz, isto é o apego ansioso. Já no estilo de apego evitativo, o que ocorreu na infância com essa pessoa foi o seguinte: lá na infância, quando ela teve então medo no escuro e foi buscar o auxílio dos cuidadores, saciar aquela emoção com os cuidadores, ela não obteve uma resposta positiva, ela não obteve resposta alguma. E isso, de forma consistente, todas as vezes em que ela sentiu medo, ou ela foi buscar um auxílio emocional, ou ela foi procurar carinho, ou ela foi procurar qualquer que seja a situação emocional em que aquela criança estava envolvida, se a resposta for negativa de forma consistente, o que ocorre é que ela vai aprender a não validar as suas emoções. Por quê? Porque o sistema nervoso dela ficou configurado para que, como se as suas emoções não tivessem valor, não fossem importantes, que não eram não foram validadas naquele momento. Então, o que ocorre? Ela vai começar a anular, não se conectar com as suas emoções. Cada vez que ocorrer alguma emoção, ela não vai conseguir decodificar, entender e vai evitar. Isso na adultez, quando já somos adultos e estamos nos vinculando emocionalmente com as pessoas, sejam dentro de uma relação amorosa ou até com um melhor amigo, qualquer pessoa que a gente espere contar, espere ter uma resposta emocional positiva, é um vínculo afetivo. Portanto, quando nós somos adultos e estamos nos relacionando com as pessoas, o que ocorre? Se nós temos configurado pelo nosso sistema nervoso um tipo de vínculo de apego evitativo, é bem provável que a gente tenha a tendência a fugir das emoções. E é por isso que dentro dos relacionamentos, e inclusive as minhas clientes relatam bastante, é que os seus parceiros, na grande maioria, né, o apego evitativo não é exclusivo de homens, mas na grande maioria se desenvolve dentro da figura masculina. Por quê? Porque as clientes elas reclamam bastante com respeito à resposta emocional dos seus companheiros. Isso se traduz no apego evitativo. Então, como que você pode identificar se o seu parceiro, se a sua parceira, ela tem apego evitativo? Isso daqui não é genérico, né? São várias coisas que você tem que levar em consideração, mas você sim pode identificar alguns pontos que são cruciais, como, por exemplo, a pessoa não se conecta com as suas emoções, ela foge do compromisso, ela foge de conversas, né? Conversas dentro da relação, que são até, inclusive, algumas conversas delicadas, então ela foge porque ela vê nisso conflito, e ela não consegue se conectar com a emoção que ela está sentindo, mesmo que essa emoção seja positiva. Como o sistema nervoso dela não aprendeu a lidar com as emoções, ela sempre vai ver esse ponto de conexão com as suas emoções como algo difícil. E é por isso que leva o nome de evitativo, porque evita se conectar com as suas emoções e evita se conectar com qualquer tipo de emoção que possa trazer ela a ser vulnerável, ou seja, a deixar expostas a sua sensibilidade, as suas emoções. Por quê? Porque lá na infância, quando sentiu medo, quando sentiu qualquer tipo de necessidade emocional e foi buscar este recurso, este apoio dos seus cuidadores, a resposta que eles tiveram, vamos abrir um parênteses aqui, não foi positiva, mas não foi intencional por parte deles, mas mesmo assim, o sistema nervoso estava sendo configurado na infância. Então, aquela resposta não foi positiva e foi de forma consistente para configurar um apego evitativo. E lá na adultez, quando você, ou quando qualquer outra pessoa que tem um apego evitativo está se relacionando, ela vai evitar esse tipo de proximidade, porque ela não vai querer ficar em contato com as suas emoções. E isso daqui se traduz, então, no apego evitativo. Entretanto, também podemos nos deparar com o apego desorganizado. Aquele bem mais complexo aí necessita de uma análise bem mais profunda, mas analisando de uma forma bastante superficial, né? E eu digo superficial porque não basta apenas você levar em consideração o que eu estou falando aqui para olhar para a pessoa e falar ela tem apego desorganizado, senão que é necessário levar uma série de informações, uma análise bem mais profunda, mas para que você possa comparar, né, entre um apego e outro, o apego desorganizado, por exemplo, é aquela criança que, quando teve, então, uma necessidade emocional na infância, o que ocorreu? Ela foi buscar auxílio, recursos, através dos seus cuidadores, e a resposta que ela obteve foram totalmente respostas confusas. E agora eu vou explicar para que fique mais fácil o entendimento. Vamos supor que uma criança ela teve medo do escuro, certo? E ela saiu correndo e foi buscar, então, saciar essa necessidade emocional, esse medo, essa insegurança, com o pai ou com a mãe ou com o cuidador, seja ele quem for, e ao aproximar-se dessa figura vinculativa, né, ela não obteve uma resposta positiva. O pai ou o cuidador falou, não, o que que você está fazendo? Vai brincar? Isso é bobagem, não precisa ter medo de nada, não, vai embora, vai fazer coisa de criança. Ou seja, ela não teve uma resposta
positiva, né, que seria uma resposta para que ela se tranquilizasse, para que ela ficasse bem, que aquilo era normal, então ela lidaria bem com a emoção que ela estava sentindo. Mas, nesse mesmo contexto, passam-se dias e ela novamente vive uma situação de perigo, de medo, de vulnerabilidade, e ela recorre a esses cuidadores novamente e pode que ela tenha encontrado os cuidadores num bom dia e eles estejam dispostos a responder, né, aquela emoção. Então, sim, ela, os pais, os cuidadores, essa criança busca os pais ou os cuidadores e os pais e os cuidadores colocam essa criança no colo e explicam, olha, tá tudo bem, você não precisa ter medo, essa situação ela pode acontecer outras vezes, e tá tudo bem, você vem aqui, pede apoio pra gente, não precisa ficar com medo, são situações que ocorrem. Dentro do sistema nervoso dessa criança, ela vai ficar confusa. Por quê? Porque no dia anterior, ou há dias atrás, ela pediu, o sistema nervoso dela, né, a emoção dela pediu um auxílio e ela não obteve uma resposta positiva. Mas, no outro dia, ela foi, pegou os pais de bom humor e sim, obteve. E isso vai gerar uma confusão no sistema nervoso. Mas para que se configure, então, um apego desorganizado, essa mesma prática ela tem que ocorrer de forma consistente, ao longo da infância. E isso vai se traduzir depois, na adultez, de que forma? Em um relacionamento, em uma pessoa que se vincula dentro de um relacionamento, onde ela confia desconfiando. Então ela sempre vai procurar situações, de forma involuntária, mas em que ela possa reviver tudo aquilo que ela viveu na infância, para que valide tudo aquilo que ela acredita. E é por isso que dentro das nossas relações afetivas amorosas, a gente sempre acaba atraindo pessoas que validem aquilo que a gente já tem por familiar. Então é muito recorrente ocorrer em que, por exemplo, as minhas clientes, elas a grande maioria das minhas clientes são de apego ansioso. E elas virem relacionamentos com pessoas que têm apego evitativo. Por quê? Porque se desenvolveu, configurou o sistema nervoso através de um apego ansioso, é porque elas, na infância, foram buscar obter respostas positivas, respostas emocionais positivas dos seus cuidadores, mas elas não obtiveram respostas negativas. Dentro de um relacionamento afetivo, dentro de um relacionamento amoroso, elas vão procurar parceiros de forma inconsciente que deem a elas o mesmo tipo de resposta que elas tiveram lá na infância, uma resposta negativa. E é por isso que, geralmente, elas atraem esse tipo de parceiro, parceiro que vão dar as mesmas respostas emocionais que os pais e os cuidadores deram. E o que que elas atraem? Um tipo de apego evitativo, o tipo de parceiro que se relacionam com elas, mas não estão preparados ou disponíveis emocionalmente para atender aquela emoção, aquele sentimento. E é por isso que, na grande maioria das vezes, são pessoas que fogem de relacionamentos e, inclusive, elas relatam que, Vivian, eu estou dentro de um relacionamento onde a pessoa está me deixando confusa, porque às vezes ela demonstra interesse, mas quando eu me aproximo, quando eu quero uma coisa mais sólida, ela foge, fica desaparecida alguns dias, depois volta e tal. E isso ocorre com bastante frequência, mas isso se traduz num apego evitativo. O parceiro demonstra um apego evitativo. E a pessoa que está se relacionando, a mulher que está se relacionando, que na grande maioria das minhas clientes é apego ansioso, isso daí é uma forma de interação que se dá muito comum entre apego ansioso e apego evitativo. Já o apego desorganizado, ele é bem mais complexo porque tem que se levar em consideração outros fatores e isso é uma análise que eu faço numa sessão experimental com os meus clientes. Eu trouxe aqui o tema para ficar bastante mais esclarecedor, para que fique evidente a diferença, né, dos estilos de apego e também porque eu queria explicar aqui a forma como nós temos de nos relacionar, né, as nossas formas de amar. Algumas características que você pode utilizar para identificar se você possui tipo de apego ansioso, evitativo, desorganizado ou seguro, é observar, por exemplo, como é o tipo de comportamento de uma pessoa que tem apego ansioso. É como se ela tivesse sempre um alarme preparado para disparar. Ela necessita sempre a validação do companheiro, da companheira, ela necessita a confirmação do sentimento, ela necessita que o companheiro esteja todo o tempo disponível emocionalmente para que ela se sinta segura, para que ela realmente consiga contrastar aquele tipo de resposta que recebeu lá na infância dos cuidadores, que não foi positiva. Então, ela busca constantemente a validação dos seus sentimentos. Então, ela procura proximidade tanto física quanto emocional e, na maioria das vezes, se auto-sabota. Por quê? Porque nessa forma inconsciente de procurar validação, de procurar confirmação do sentimento, ela acaba sufocando o parceiro. E se esse parceiro, como já falamos antes, ele tiver o tipo de apego evitativo, a reação que ele vai ter é se afastar. E quanto mais ele se afastar, mais a pessoa que tem apego ansioso vai se sentir cada vez mais na sensação de querer proximidade. Só que quanto mais proximidade ela procurar, ela vai cada vez mais afastar o parceiro, porque o parceiro provavelmente tem um tipo de apego evitativo. E aí se torna uma bola de neve, porque quanto mais você se aproxima, mais ele se afasta, quanto mais ele se afasta, mais ansioso é o tipo de sensação que a pessoa que tem apego ansioso ela acaba tendo, e isso é um sem fim,
Por isso é muito importante procurar terapia, para que você possa, então, sair de um tipo de apego ansioso e ir ao tipo de apego seguro, que é o tipo de apego que vai lhe dar uma relação saudável para você desenvolver tanto com você mesma e suas emoções, assim como dentro de um relacionamento amoroso, ou inclusive nas suas relações afetivas mais próximas, que pode ser de uma amiga, pode ser de um familiar, pode ser de um companheiro de trabalho que você confie muito. Todas as nossas relações afetivas, elas vão estar vinculada ao nosso estilo de apego, e nós vamos desenvolver o nosso estilo de apego em todas as nossas relações afetivas próximas, aquelas em que a gente confie realmente e espere uma resposta emocional. Diferente também do apego ansioso, a pessoa que tem o apego evitativo, ela não procura a validação e a confirmação do sentimento com o parceiro. Ao contrário, ela acha que isso não é necessário, porque ela encontra recursos nela mesma. Não porque ela consegue se conectar com ela, senão porque ela busca a independência, já que lá na infância ela entendeu que as suas necessidades emocionais não eram suficientes, não eram importantes. Então, ela dá por sentado que conectar-se emocionalmente com outra pessoa não é importante. E é por isso que a grande maioria das pessoas que têm o apego evitativo, elas fogem do relacionamento. E não é porque elas não queiram se relacionar, senão que elas não querem entrar em contato íntimo com as suas próprias emoções, tanto com elas mesmas, assim como também com a outra pessoa que ela está se relacionando. Então, as pessoas que têm apego evitativo, elas procuram ser autônomas, independentes, não depender emocionalmente do outro e, inclusive, elas se sentem incomodadas quando sentem, por parte do companheiro, essa dependência, essa necessidade de estar todo o tempo junto, essa necessidade de estar totalmente em contato. Isso incomoda, e é um incômodo de forma inconsciente, porque ela não consegue associar isso a um aprendizado, uma configuração que o sistema nervoso dela obteve lá na infância, mas, obviamente, tem tudo a ver com o vínculo afetivo que ela desenvolveu com os cuidadores lá na infância, as respostas às suas necessidades emocionais que os seus cuidadores tiveram ou não tiveram com respeito a ela. Assim como também a pessoa que tem apego evitativo, ela não gosta muito de falar sobre as emoções, justamente porque, como ela evita ter contato com as emoções, e como lá na infância ela aprendeu a não ter contato com as suas emoções, ela não sabe o que fazer com essas emoções. Então, é normal ver casais que a mulher ela tem apego ansioso e o parceiro tem apego evitativo, e a mulher gosta muito de falar sobre as emoções, sobre os sentimentos, e quer que o parceiro também se abra e fale, e o parceiro muitas vezes se fecha, e não é porque ele não quer falar, ou porque ele não gostaria, senão que ele não aprendeu a falar. O sistema nervoso dele não está configurado para lidar com as emoções, portanto, ele não sabe lidar com essas emoções e evita, justamente porque não sabe como manobrar essa situação. E isso se torna algo que ele foge, que ele evita realmente, justamente para não se conectar com as suas emoções. Em ambos casos, tanto do apego ansioso quanto do apego evitativo, são situações bastante delicadas, porque essas pessoas elas não conseguem desenvolver um relacionamento duradouro. E na grande maioria dos casos, a pessoa que tem apego evitativo, ela acaba desistindo do relacionamento porque ela não consegue passar a real, a verdadeira mensagem que ela quer passar, de não saber lidar com as emoções, até porque ela mesma não se reconhece, ela não identifica isso, né? Ela entende que ela simplesmente é uma pessoa independente, autônoma, e que a outra pessoa é exagerada nas suas emoções, é muito intensa nas suas emoções, e que ela não é, ponto. E o que ocorre é que, em ambos casos, são pessoas que têm muita dificuldade em manter, então, uma relação duradoura, né? Mas é importante reconhecer qual o tipo de apego que você tem, justamente para que você possa trabalhar e possa, então, desenvolver o tipo de relacionamento mais saudável, que é o apego seguro. Como já vimos, né, o apego seguro, ele é o tipo de apego com aquela pessoa que sim quer proximidade, sim sabe lidar com as suas emoções, sim quer ter um compromisso, não tem problema com relação aos conflitos, sabe lidar com os conflitos na grande maioria das vezes, respeita o espaço do outro, não tem essa grande necessidade de validação e confirmação sobre o sentimento com respeito a outra pessoa. Então, esse tipo de apego é o apego mais saudável, o apego mais indicativo e o que as pessoas mais almejam ter, porque é o que proporciona um tipo de relacionamento duradouro e saudável ao longo dos anos. As pessoas, então, que têm um apego seguro, elas desenvolvem relacionamentos não apenas duradouros, senão que satisfatórios, relacionamentos mais profundos, em que você tem equilibrado as suas emoções, você sabe lidar com as suas emoções, e provavelmente você também vai se conectar com pessoas que também têm apego seguro. Por quê? Porque foi algo que você viveu na sua infância e hoje se traduz em algo familiar. O nosso sistema nervoso, ele procura isso, conexões com coisas que são familiares, coisas situações e pessoas que têm comportamentos aos quais a gente olha e se identifica e que nos pareça muito familiar, porque vai se traduzir no que a gente viveu lá na infância. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou colocar um teste para que você possa avaliar o quanto você está conectada com o seu parceiro, de que forma você está conectada com ele. Também aqui na descrição, eu vou deixar o link de um guia, um manual, para que você, então, possa aprender a amar de forma segura e identificar profundamente qual é a sua forma de amar e como modificar ela,
e trazer, então, para a sua realidade, para os seus relacionamentos, um estilo de apego seguro e poder viver uma relação saudável, em profundidade, satisfatória e duradoura. Vou deixar também o link de outros manuais que eu possuo. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Deixe o seu like, deixe também nos comentários o que você achou deste vídeo, sugestões para os próximos vídeos, se inscreva, compartilhe e muito obrigado, gratidão.